Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e de toda a sua família também. Bom, nós estamos nesta fé maravilhosa. 52 dias. 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas. Mas, milagrosamente, foram restaurados em 52 dias. Isso era impossível, mas aconteceu, com a ajuda de Deus. Eles lutaram, permaneceram focadíssimos e não se entregaram a todas as dificuldades. E Deus foi com eles, foi com Neemias e com todo o povo. E a humilhação cessou, aquela destruição cessou, e uma restauração, uma reconstrução, restituição, Deus operou na vida deles. E a mesma unção está sobre nós. E Deus está fazendo isso e vai continuar fazendo. Nós temos visto a glória de Deus. E é certo que é só o começo. Esse é o propósito da nossa vida, sem dúvida nenhuma, porque eu não tenho mais nenhum outro, é esse. Nós estamos numa fé gloriosa e a unção que o Senhor tem derramado, que Ele sempre derrama sobre esse propósito, é de reconstrução, de restauração, de restituição de vida. E Ele vai fazer. Nós estamos buscando com toda a força e sabemos com convicção de que o Senhor nunca falha. O homem falha, Deus não falha. Busque o Senhor, permaneça firme, se volte para Ele, clame a Ele com toda a força da vida. E é certo que você vai desfrutar dos seus milagres. Às 7 da manhã em São Paulo, a primeira reunião do Deus que sara com o clamor dos 52 dias, depois às 9, 15, 19 e 30. Domingo eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. E mais milagres, com certeza. Olha o que diz aqui em João 18, vamos ler do 1 ao 11. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu. Vou repetir. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Meu Deus, que coisa forte. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? Eles disseram a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Muito forte. Nós vemos aqui uma lição para a nossa vida. Olha a
força do Senhor. Ninguém o prendeu, ele se entregou. Porque ele estava ali com propósito. Jesus veio a esse mundo com propósito. Ele deixou uma lição de vida para nós. Vivam com propósito. Cumpram plenamente com seu destino. Não saiam da direção. Veja a força do Senhor. Quando ele disse, sou eu, todo mundo caiu. Aqueles soldados, aquela quantidade tão grande de homens com lanternas e tochas e aquele movimento todo para prender um homem. Quando ele disse, sou eu, todo mundo recuou e caiu por terra. E lá ficou Jesus, aguardando todo mundo se recuperar, se levantar para prendê-lo. Está vendo isso? Lá o Senhor ficou aguardando eles se recuperarem. Onde você viu isso? Onde? Meu Pai é extraordinário. Que poder! Quanto poder! Ele usou todo o poder, toda a força, para passar, não para recuar. Porque você viu, você leu comigo. Quando ele disse, sou eu, todos recuaram e caíram. Recuaram e caíram. E aí eles aguardou eles se recuperarem para prendê-lo. Quando Pedro viu aquilo, e é tão interessante porque Pedro viu os soldados caídos no chão, enfim, e ele ainda arrancou a espada e decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, tentando proteger o Senhor, como se o Senhor precisasse daquilo. Ele disse, guarda essa espada. Aqui, ó. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Guarda essa espada. Ele estava dizendo, eu vou passar pelo que eu tiver que passar. E essa é a lição que você tem que pegar para a sua vida, que eu pego. O Senhor nos chamou para vivermos com propósito e usar a força que temos, não para fugir das coisas, mas para passar pelas coisas, para ficarmos num lugar que não é nada fácil para a nossa carne, que é doloroso, é difícil, mas nós entendemos que o Senhor nos quer lá. Quantas vezes não queremos passar por algo, mas o Senhor nos ensinou, passe pelo que tem que passar. Beba o cálice que tem que beber. Fique num lugar difícil. Às vezes é muito difícil, mas a gente entende que é a vontade de Deus. E eu já falei sobre isso. Deus muitas vezes diz para você, fique. Fique, eu vou te abençoar. Inicialmente é doloroso. Mas a Bíblia diz que o Senhor passou por tudo aquilo. Ele se humilhou tanto, mas ele também foi elevado ao mais alto nível. Ele foi exaltado e honrado. Os 3 mundos se curvam diante dele. Nós nunca seremos promovidos, elevados por Deus, se nós não decidirmos passar pelo que tivermos que passar. Judas esteve com o Senhor, viu os feitos do Senhor. Judas estava no melhor lugar, com a melhor pessoa, com o melhor mestre, o melhor professor, com a melhor estrutura, o melhor projeto, o melhor propósito. Ele tinha um destino que ele podia ter cumprido. Ele não precisava ter alterado daquela maneira.
Ah, mas tinha que ter um traidor bom. Sim, tem mentirosos, traidores, pessoas perversas, mas não tem que ser eu, né? Não tem que ser você. Você não tem que ser essa pessoa. Você pode decidir, não, eu não vou fazer parte disso. Eu não vou estar nesse grupo. Eu não quero ser um Judas. Eu não quero cuspir no prato que eu comi. Eu não quero ser uma pessoa ingrata. Eu não quero estar na condição, ter uma marca tão demoníaca dessa, de o traidor, o injusto, o perverso, o mentiroso, a pessoa, o falso, o hipócrita. Eu sei que muitos têm vivido assim, mas eu não tenho que viver assim. Não, eu não tenho que estar no grupo do Judas. Eu também não tenho que fazer parte do grupo dos hipócritas religiosos. Eu não tenho que estar no meio daqueles que não querem ver, que estão sempre fugindo da vontade de Deus, não querem ficar onde Deus quer que elas fiquem. Não, eu não tenho que viver assim, você não tem que viver assim. Você pode escolher viver de outra forma. Judas o traiu e Judas estava ali no meio deles. Imagina, ele viu todo mundo no chão. Ele viu muita coisa. Ele viu, mas ele estava tão cego espiritualmente pelo mal. O mal cegou a mente dele de tal maneira que ele arruinou com a vida dele. Ele fez as piores escolhas. Sabe quando alguém simplesmente sabota a própria vida, devasta com a própria vida, com escolhas tolas, loucas? Foi o que Judas fez. Ele estava lá e viu tudo aquilo. E Jesus, você imagina, Jesus um dia deu comida na boca do Judas. Como é que ele encarou o Senhor? Não é mesmo? Você nunca pensou nisso? Eu penso. Como é que o Judas conseguiu olhar para o Senhor? Tendo vendido alguém santo, que ele sabia que era um homem bom, por alguma coisa miserável. Trocou por causa de nada, por causa de dinheiro, por causa de nada. Quando você troca algo tão especial por causa de nada. Foi o que ele fez. Quantas vezes a gente vê pessoas como Judas trocando uma vida gloriosa por causa de nada? Trocando algo grandioso, honesto, puro, santo com Deus por causa de nada. Às vezes por causa de dinheiro, por causa de sexo, porque eu estou ofendido, eu estou magoado, eu não gostei disso, agora eu vou revidar. E Jesus usou toda a força dele para passar por aquilo que ele sabia que o Pai queria que ele passasse. E eu creio que Deus está mandando uma mensagem para você. Muitas vezes você usa toda a sua força para desobedecer a Deus, igual Saul. Saul, o Senhor mandou que ele aguardasse por Samuel, disse aguarde. O Samuel disse para Saul, eu chego em 7 dias. E aquele atraso do Samuel foi proposital para testar a fé do Saul. E quando o Samuel perguntou para ele, o que foi que você fez, por que você fez isso? Ele disse, eu vi que você não chegava, eu me obriguei. Ele usou essa expressão, eu me obriguei a oferecer o sacrifício. Quer dizer, eu me obriguei. Por que ele não se obrigou a esperar? Então, algumas pessoas colocam uma força danada para fazer o que Deus não quer que elas façam. Elas colocam uma força danada para fugir do propósito, para fugir da presença de Deus, para não ficar onde Deus quer que elas fiquem.
Mas está na hora de cada um aprender sobre isso. Use a força que você tem para ficar onde Deus mandou você ficar, para obedecer a Deus, para fazer o que Deus quer que você faça, para viver com propósito, para permanecer no caminho do seu destino. Usa a força para obedecer. Jesus não usou a força dele para escapar daquilo, mas para passar por aquilo. E quando Pedro decepou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor foi lá e colocou lá no lugar e disse, guarda essa espada. Aqui, ó, acaso não haveria de beber o cálice que o meu pai me deu? Ele estava dizendo, pare com isso. Se essa é a vontade do meu pai, eu vou passar. Eu tenho poder para sair disso, eu não preciso passar por isso, mas eu vou passar porque eu sei que essa é a vontade do Pai. Em nenhum momento, Jesus agradou tanto o Pai, em nenhum momento, como quando ele foi na cruz, salvar a todos nós. Foi o momento que ele mais agradou o Pai. Foi um momento difícil, quando ele estava na cruz. Foi a primeira vez que você vê Jesus falando, Deus, Deus meu. Sempre ele falava o Pai, o Pai, o Pai, mas ele disse, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, ele tinha o pecado da humanidade inteira. E o Pai sendo santo, Deus sendo santo, não pôde olhar para ele. Ele se sentiu sozinho. Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sempre se referia a Deus como meu Pai. Foi a primeira vez que ele falou Deus. Foi a primeira vez. Porque ali, realmente, ele estava como substituto. Sabe, ele estava no nosso lugar. Ele estava pegando o pecado da humanidade inteira. Estava sobre ele. Ei, ele passou e deixou essa lição. Ele usou toda a força para beber do cálice. Ele usou de toda a força para beber do cálice. Para passar pelo que tinha que passar. E ele agradou o Pai. E Deus está dizendo isso para você. Não use a força. Talvez você tem força para sair, você pensa, eu não preciso passar, eu não preciso ficar nisso aqui, eu não preciso ficar nesse casamento difícil, nesse lugar difícil, né? Eu não estou feliz agora na igreja, nessa posição, eu não estou gostando disso, está muito difícil, a pressão tá grande, eu não preciso ficar nesse trabalho, eu não preciso ficar nesse lugar, eu não preciso fazer isso aqui, eu posso sair, mas você está entendendo que a vontade de Deus é que você fique? E que você use toda a força da sua vida para obedecer, para agradar a Deus, para beber do cálice e não para sair. Porque quando ele disse, sou eu, todo mundo caiu no chão. Ele tinha muita força. Ele passou pela cruz, porque foi a escolha, ele decidiu obedecer. Você pode passar por aquilo que Deus quer que você passe. E você vai ser altamente exaltado. Você pode passar, como Jesus passou. Talvez aí você pensa, não, eu não preciso. Jesus também não precisava, e ele tinha poder, ele tinha força para não se submeter àquilo. Mas ele decidiu se submeter. Ele decidiu beber do cálice. Ele decidiu obedecer ao Senhor. Acaso, aqui, não haveria de beber o cálice que o Pai me deu? Se essa é a vontade do Pai, eu vou passar. O que é que Deus espera de você? Passe pelo que você tem que passar. Enfrenta o que tem que enfrentar. Fique no lugar difícil porque é a vontade de Deus. Deus vai te dar graça. Ele não nos manda fazer nada sem nos dar condições para isso. Tudo que Ele nos manda fazer, Ele nos dá condições, Ele nos dá poder. Nós temos graça para fazer o que Deus nos mandou fazer. E nós somos honrados por obedecer a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós bebemos do cálice que Ele nos deu. Nós não recuamos, nós não usamos a nossa força para sair, mas para passar. Nós somos honrados.
Use a força que você tem para passar pelo que tem que passar, para ficar onde tem que ficar, para vencer, enfrentar e vencer. Às vezes, podemos sair de algo, mas se nós sabemos que a vontade de Deus é que fiquemos lá, vamos ficar, vamos passar, vamos enfrentar, vamos nos humilhar, vamos renunciar a nós mesmos, como Jesus fez. E no final, Jesus foi tão glorificado. E todos nós seremos tão abençoados, porque quando nós passamos por aquilo que temos que passar, nós somos honrados, abençoados, promovidos, exaltados. Nós somos elevados por Deus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Sebastião, o que aconteceu na vida do senhor? Aconteceu que ultimamente eu fui fazer uns exames e num desses exames o médico constatou que eu estava com câncer. Mas aí a gente desmonta qualquer pessoa, cai em pranto mesmo, não foi fácil. E foi assim uns 3 meses quase de novos exames, tinha até ele me deu uma guia para mim, fui ir lá no hospital de base, fazer mais exame ainda no hospital de base. Eu nem cheguei a fazer esse exame, constatou que outros exames que ele pediu para mim fazer, aí eu fiz os exames. Passados 3 meses, antes de tudo começar os exames, eu comecei a orar e pedindo a Deus. Até o pastor Paulo também me ajudou muito. O pastor Paulo, muito conselho que ele me deu. Orou também por mim. E ultimamente, o último exame que eu fiz, eu levei para ele o resultado. Aí ele começou a me abraçar lá dentro do consultório dele de alegria. Eu falei, ó, mas o que está acontecendo? Ele falou, não, você não tem nada não. Aí eu caí em pranto também, né? Vou dar risada. Eu falei, mas meu Deus, é bom demais, viu? Mas por quê? Eu falei, porque meu Deus, que foi ele que me curou. O senhor não disse que eu estava com câncer? E eu não fiz nada, não tomei nada, não tomei remédio, como é que agora não tem? Foi meu Deus que me curou. Ué. Abençoado. Abençoado, graças a Deus, viu? Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama muito e está falando algo muito profundo com ela. Que ela se submeta ao Senhor, que ela passe pelo que ela tiver que passar, que ela resista firme, que ela não recue, que ela não desista. É impressionante o que conseguimos quando simplesmente decidimos não desistir. Se ela tomar a decisão de ficar onde ela entende que o Senhor quer que ela permaneça, porque às vezes as pessoas usam a força que têm para não passar, para sair, e somos orientados a usar a força para passar, para permanecer, para resistir, como foi com o Senhor. Ele tinha muita força, todo o poder, e ele usou a força e o poder para obedecer, e não para fugir, e não para sair daquilo que ele sabia que era a sua vontade. Ele bebeu do cálice, porque ele sabia que era a sua vontade, meu Deus. Que cada um entenda isso. E decida obedecer, beber do cálice. Beber do cálice que o Senhor está dando. Porque quando a pessoa obedece, ela é sempre honrada. Abençoa lares e famílias todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Eu peço mudanças, vitórias, milagres, curas, libertações, transformações, socorro, mudança de visão. Eu peço, meu Deus, que essa pessoa entenda perfeitamente e se coloque no lugar que o Senhor quer que ela esteja. Eu consagro tudo agora, eu abençoo cada um e eu determino mudanças radicais, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço abundância, prosperidade e portas abertas.
Eu peço sonhos realizados na vida desses fiéis mantenedores da tua obra e peço que o Senhor levante mais semeadores. Quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida, hoje ela vai ser honrada. Que ela decida, meu Deus, dar esse passo de fé, porque é certo que o Senhor vai honrá-la grandemente e ela vai ver a diferença. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo movidas para a direção certa, que estejam sendo fortalecidas e, meu Deus, que a tua presença seja real na vida de cada um, em cada lar, em cada família. Obrigada por tudo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias e o clamor dos 52 dias. Busque o Senhor, se volte para Ele, olhe para Ele e se posicione. Deus é com você. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Seja dia ou seja noite, seja sol ou seja lua, sejam pássaros ou estrelas, não importa, saia e dê uma olhada. Tudo isso e muito mais foi criado para nós. Então, desfrute, é para você. Irrigue sua vida enchendo-se do Espírito Santo de Deus, e você frutificará. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.